Mais um episódio do Fala Aí SESMAC. E essa nova temporada, quarta temporada, estamos com novidades. João Sampaio vai fazer parte dessa apresentação, dessa jornada agora desse podcast, né, João? Isso, é uma satisfação muito grande, Águida. E especialmente iniciando essa quarta temporada, estamos aqui com dois ilustres professores, Jaelson e Vitor, e gostaria, né, pedir a vocês que vocês se apresentassem para falar um pouco de vocês inicialmente. Boa. Nossa. E aí, com o professor Vitor, como é estar do outro lado aí? Um dia desse estava ali, professor Jaelson, agora estamos aqui. Mas a vida é isso, são ciclos. O mundo dá muitas voltas. Exatamente. E que bom estar aqui no Fala Aí SESMAC, quarta temporada, brilhantando esse momento com vocês, em especial. Bem-vindo aí, passando o bastão. Muito obrigado, o desafio é grande. Aí, vamos embora, porque eu acho que essa proposta do Fala Aí SESMAC, ela veio muito a cooperar com o que a gente vai abordar aqui hoje, né? Eu sou o professor Vitor Fabiano, já atuo há um certo tempo no ramo educacional, desde 2003, no ramo educacional do ensino superior. No SESMAC tive a graciosa oportunidade de ficar 12 anos, né? Uma vida, né? Uma criança que cresceu, então sou egresso da instituição, meu mestrado foi lá, então grande parte do que a gente vai dialogar aqui são as experiências que nós vivenciamos nesse mundo moderno e também contemporâneo da educação. E que bom que também aqui estou com o meu grande colega Jaelson. Gente, primeiro eu estou muito grato a Deus e a vocês, né? O SESMAC. Meu nome é Jaelson Gomes, eu sou comunicador digital e a minha missão de vida é ajudar as pessoas comuns a destravar no digital. Esse é o meu propósito ultimamente e hoje estar aqui com vocês é uma maravilha. Rever aqui o meu amigo João, João Sampaio, sempre chamado de João, né? Estudamos juntos, aí fizemos um bom curso juntos. Com certeza. Rever isso, foi extremamente, muito marcante. Vou inclusive falar dos registros desse curso. É verdade. E está ao lado também da Águida, né? Nossa amiga professora, que tem feito um trabalho brilhante aqui no Fala Aí SESMAC. E ao lado do professor Vitor também. Então, gente, eu não tenho nem palavras para fazer essa abertura. E, assim, essa casa, por estar nela todo dia e hoje estar nessa posição, ela me traz, assim, uma alegria diferenciada. Então, estou à vontade para vocês fazerem as perguntas, explorar. Eis-me aqui, falem e perguntem o que bem quiserem. Ô João, e aí comunicar educando, né? Os desafios, contribuições, então é por aí que a gente vai começar questionando esses dois, né? Especialistas, trazer as experiências deles para nós. Com certeza. O mundo é uma eterna mudança, né? Mas essas mudanças se aceleraram muito, né? No decorrer dos últimos anos e também os desafios, né? Tinha um professor lá do curso que dizia que toda vez que a gente arranja uma solução, traz outro problema, né? Isso é que é o bom. É o que move a vida, né? Também, porque senão a vida fica muito estática. Eu não consigo viver sem problema. Tem que ser aquele, né? Vamos lá. E são os desafios. E a gente percebe o quê? Que eu acho que é uma temática que a gente sempre vai estar trazendo, que há um divisor de águas, será? Isso que eu queria saber de vocês. Antes da pandemia, pós-pandemia, na questão da educação e comunicação digital, porque eu acredito que a pandemia, ela acelerou muita coisa, não sei. Perfeito, e aí eu queria muito ouvir vocês sobre isso. Exatamente. Eu acho que a educação como um todo, ela passou por uma transformação num tempo recorde, né? Dia 16 de março de 2020, parou o cenário educacional. Os alunos começaram a entrar num outro contexto. O professor, ele também começou, não é isso, Jaelson? Também a avançar numa outra era, no universo das telas e conversando com uma tela. Isso é muito difícil do processo educacional. Então, criamos aí um novo ensinante, se é que podemos assim dizer, e um novo aprendente, se podemos assim dizer. Então, esse universo, ele passou por essa mutação e transformação. E aí, como lidar, né, com esse universo digital? Professor, você está preparado? Aluno, você está preparado? Instituição está preparada? Exato. Porque não é só nem, né? Tem também toda a questão de estrutura todo também, jogo, né? Exatamente. E eu passei pela instituição e nós tivemos uma série de diretrizes fantásticas que conseguiram ajudar muito o professor. Mas mesmo assim, muitas dificuldades tivemos, mas superamos, passamos e vivemos.
Esse é o grande detalhe da educação e a tecnologia que, de uma certa forma, foi totalmente aí energizada em PG, em progressão geométrica, de 2020 para cá. E aí vem um outro detalhe, né? Como é que você vai traçar agora as expectativas do aluno com pílulas de conhecimento? Sim. Porque o aluno é imediatista também, né? Então, surge aí a comunicação digital para essa proposta, não é isso? Perfeito. Verdade. Bem colocado, Vitor. Eu que tenho um pouquinho assim de vivência em décadas diferentes, né? Então eu geralmente costumo registrar mesmo isso. Eu fui datilógrafo, então eu comecei minha vida com datilógrafo. Eu conheci o Telex. Então, assim, de lá para cá... O que é isso? Não, mas essa é a pergunta que alguém pode fazer, né? Eu vi o Telex indo para o leilão, eu vi o Telex indo para o museu. Não é o Sedex, é o Telex, né? Telex, né? Aquela máquina grande, e aí tinha uma fitinha que você se comunicava, isso foi antes do fax. Você imagina? Sim. Então eu vi o Telex chegando ali na indústria, nas empresas, e vi ele indo para o leilão, até participei desse momento ímpar. Eu estou desde o meados dos anos 80 no mercado de forma muito ativa. Então, eu estou dizendo isso, professor Vitor, para contextualizar o que você bem colocou e chegar onde estamos hoje, né? Então, os anos 80, meados dos anos 80, 90 foi uma realidade, né? 2000, a virada do milênio teve aquele boom, né? Aquela coisa meio amedrontosa, né? Que as pessoas ficavam... E tudo passou e deu certo, o início dos anos 2000 e hoje 2024. Então, tivemos vários marcos de lá para cá, mas não podemos negar que o grande principal marco é a pandemia mesmo, né? E sempre para o mundo do ensino. Eu lembro, professora Águida e João Sampaio, que quando começou o EAD, por exemplo, que foi um pouco antes até da pandemia. Sim, sim. Né? Já foi uma coisa, né? Caramba, estudar à distância, como é isso, tal, muita gente resistindo, tal. Eu mesmo, a priori, fiquei meio estranho, pô. A gente tá acostumado com a presença, isso, né? A gente tá aqui vendo o professor, falando energia, sei lá, brigando com os colegas ali, tirando onda e tal, e aí, da distância. E o EAD veio já antes e chegou para ficar. Só que a pandemia virou a chave. Aí sim, temos aí conteúdo pra caramba para falar do que a pandemia fez de lá para cá. E uma das coisas é isso aqui. Então, a abertura, né? A gente fala muito assim, que às vezes a coisa na nossa vida acontece ou pelo amor ou pela dor. Verdade. Lamentavelmente, a pandemia, muita gente aprendeu pela dor. Então, pessoas que tinham vergonha das câmeras, pessoas que tinham a menor noção da tecnologia, de entrar e fazer um meet, nesse caso, precisou fazer. E é interessante, às vezes a gente faz por precisar, vai e acostuma e depois não volta atrás. E foi o que aconteceu. E hoje estamos aqui nesse processo de avanço. A gente está fazendo aqui um conteúdo onde a gente está juntando conhecimento de 4 cabeças, né, de 4 mentes, de uma história. E das molas propulsoras foi a pandemia, impulsionar a gente a se acostumar com o digital. Aí a gente vê que são novos modos de aprender, novos modos de ensinar. Sim. Né? Exatamente. E além disso, né, eu acredito que essa questão da tecnologia, que muitas vezes, como se diz, né, ela afasta as pessoas estando perto, né? Sim, você tem esse lado. Né, o celular está presente em todas as mãos, né, independente de lugar, de classe social, enfim. Mas, além disso, né, vai mais além, porque não é só o fato das pessoas poderem estar conectadas, né, através de virtualmente, mas sim os recursos que a tecnologia nos permite e permite que sejam usados, né, nessa questão do aprendizado, né? O professor Vitor é da área de educação física, tem muito a ver na área de biologia, mas também precisa aí, Vitor, assim, a gente que não é da área, dessa questão da prática, né? A prática, ela é indispensável para um curso como é o curso, né, de educação física, né? E como é que você enxerga essas duas possibilidades em um curso que tem também a característica muito do presencial? Boa pergunta. Exatamente. Excelente pergunta. Imagina, né, na pandemia, como é que foi o grande desafio dar uma aula de natação
O modelo híbrido, datação então, vai vai ligar o chuveiro e vai nadar. Mas vocês percebem que realmente é um grande desafio. Isso comprova uma abordagem teórica chamada indissociabilidade da teoria com a prática. Né? Então, eu acho que esse é o grande detalhe de um curso teórico-prático. Porém, o conhecimento ele é amplo e você tem a autonomia de aprender ou se colocar no modelo de aprendizagem melhor ou não. Hoje você consegue, numa aula de biologia, por exemplo, se o professor quiser, projetar aqui uma reação química na tela. Basta pegar um vídeo e, de repente, fazer essa cooperatividade uma metodologia mais ativa. Então, trazer o tecnológico para o universo educacional pode ser fácil para alguns. Mas aí nós temos um grande laço, e aí você entende bem de laço, que às vezes alguns de nós precisam ser desatados, principalmente na relação professor e aluno. O professor tem que estar pronto para poder dialogar com a tecnologia. E o aluno também tem que estar disposto também a dialogar com esse tipo de aprendizado. E não, de repente, achar que isso é só uma enrolação do professor. Quantas vezes chega numa sala, no modelo de aula de coparticipação e corresponsabilização, onde o aluno acha que aquilo... Não, o professor não vai dar aula? O professor não vai dar aula no quadro? Cadê o slide? Acostumado com algo tradicional, né? Exatamente. Que só o professor fala, né? Exatamente. Por isso que a indissociabilidade da teoria com a prática ela é fantástica. Ela promove conhecimentos, promove relações e cria o que nós chamamos de ponte do aprendizado para o conhecimento. Então, essa articulação com a teoria com a prática é fundamental. Mas também a teoria e a prática elas podem ser vivenciadas de formas diferentes com esse modelo tecnológico. Eu sei que o SESMAC tem um departamento de robótica, né? Que você consegue, não sei se você já foi lá, professor, mas tem lá um momento que você pode, de repente, simular um infarto e você entrar ali no coração e vivenciar o que está acontecendo no nó do sino atrial. Então, olha que coisa fantástica. Você consegue fazer várias simulações. Mas a instituição tem que estar preparada para isso. O SESMAC está preparado para isso. Então, esses modelos tradicionais esbarram no professor tradicional também. Verdade. O professor que é da aula que ele teve há 10 anos atrás. E se eu me formei há 5 anos atrás, já estou obsoleto, porque veio a pandemia. Então, você percebe aí, de uma certa forma, essa mediação tecnológica e também tentando inovar, tentando promover e trazer o conhecimento com as habilidades e as competências necessárias no universo educacional que está em ampla transformação, não é isso? Perfeito. Isso tem tudo a ver e, na minha mente... João Sampaio e Águida, é irretratável, ou seja, veio para ficar. O que nos espera, por incrível que pareça, do avanço que tivemos, mas o que nos espera é muito mais. Esses dias eu estou precisando estudar sobre esse tema e eu tenho aqui um podcast chamado GTP, que é o Geração Tech Podcast. Então eu tenho conversado com pessoas de tecnologia e todo mundo sabe que já existe o GTP, né, o chat GTP, que é interessante. E eu sei que existe, mas não sabia. Se a gente quiser aqui ligar e colocar ele na conversa, tratando desse tema em áudio, ele vai interagir e conversar. Tem gente que está passando aí por dificuldades e está tendo como amizade um amigo o chat GTP. Está conversando. Aí ontem eu comecei a testar, já hoje eu fiz uma reunião com ele. Eu tenho um podcast amanhã, aí eu comecei a conversar e ele volta. E até eu disse assim, olha, eu chamei a pessoa, você pode dar o nome, né? Eu chamei de João, coincidentemente é João. Eu disse, você batizou. Batizei. Aí eu disse, João, eu sou nordestino, eu queria que você falasse com um tom mais nordestino. Aí ele disse, ok, já sabe que eu sou Jael. Ok, Jael, vou falar com um tom nordestino. Até quando ele começou foi, ok, meu chapa. Eu disse, não, mas meu chapa não é nordeste. Tudo bem? Você tem uma ideia. Então, assim, já se está desenvolvendo aí um robô que você vai ter dentro de casa uma pessoa andando, sentando, falando as coisas e tudo mais. Até um dia desse eu dizia, não, isso é uma invenção, não vai. Mas, gente, é isso. Quando você fala para a educação, lógico, nunca vai deixar de substituir o ser humano, né? O sangue, o suor, a lágrima, o choro, a alegria, o sorriso. Eu não vejo como isso ser inventado. Mas muita coisa chega próximo, como disse o Vitor, no sentido de você equilibrar a teoria com a prática. Hoje em dia, vocês sabem muito bem, o professor está dando aula e no passado não era bem assim. O que o professor dissesse era meio que estava dito. Agora não, o aluno está aqui, você está dizendo aqui, se você disser que hematose é a troca gasosa de ar que ocorre nos pulmões... Ele vai lá e confirma, se ele na hora vai dizer, não, hematose não, hematose mesmo. É outra coisa. Perfeito. E tal. Caramba! Então, essa novidade, esse novo formato, esse novo perfil, eu acho que sobe a régua para todos nós, para o aluno e aí necessariamente para o professor.
né? E o bom é que, assim, ó, se você não está acostumado com a tecnologia e você, quando experimenta, apesar de ser aparentemente difícil, você acostuma. É impressionante isso. E eu digo isso porque provei isso. Eu virei minha chave em 2021 para o digital e algumas coisas que eu achava meio que modinha e tal, cara, assim, tem muita coisa que desnecessária, mas muita coisa boa e útil e que ajuda o professor, e que pode facilitar, inclusive, o ensino, o aprendizado, né? O que eu penso, resumindo, é que é importante e necessário que haja essa adesão. Porque eu costumo até dizer, ou você é ponto com, ou você é ponto fora. Gostei, eu acho que você trouxe muitos insights aí de questionamento agora, tanto você como o professor Vitor, e eu queria trazer esses questionamentos, porque eu acho que vocês devem estar muito questionando, né, principalmente não só o aluno, mas principalmente, assim, quem vai, o professor mesmo, né, o mediador. Sim, porque a gente tem gerações hoje, que é a geração que já nasce, sim, né, conectada com a tecnologia que faz parte, como você falou, hoje, pra gente, na época que eu estudei em Paulo Jacinto, olha, faz tempo, meu Deus. Que eu Paulo Jacinto. Uma pessoa aqui contando a história de Paulo Jacinto é emocionante. Eu tinha que ir na biblioteca, achar um livro tal e pesquisar aquilo ali para o que a professora estava questionando, e como você falou, na sala de aula ali, vocês estão lá ministrando aula, o aluno já está verificando se existe outra possibilidade, se não, se está certo, se está errado, né? Isso aí é o benefício da dúvida que acabou. Isso. Antigamente nós tínhamos como professores o benefício da dúvida. Então, não existe mais dúvida, ele vai aí e busca. E essa busca, às vezes, temos que tomar muito cuidado. Nossos alunos, eles buscam conhecimento, só que ali vem todo tipo de conhecimento. Era isso também, outro questionamento, né? Essa é a questão, né? É como buscar o conhecimento, né? Quer dizer, o papel do professor, ele se estende para ser o intermediar e nortear o aluno como ele vai escolher bem, filtrar aquela informação. E não só, aí a gente já vai para outra seara, não só da informação, mas o aprender mesmo, né? Essa que é a questão aí, que o grande desafio dos professores, das instituições... Ensino-aprendizagem mesmo. É o aprendizado, porque a informação só por si só, ela não é suficiente, né? Há uma questão bem maior por trás disso, que é a questão do aprendizado, né? Quando a pessoa incorpora realmente e entende aquilo que está sendo informado, que ela está vendo, né? E o papel do professor, né? Exatamente, a psicologia do desenvolvimento, ela se reformulou. Nós tivemos aí uma nova proposta, né, uma proposta metodológica, uma nova forma de comunicar, e professores e alunos entendam, isso é aliado, não é inimigo. Que muitos ainda veem como inimigo, né? Exatamente, essas pílulas de conhecimento, elas são aliados. São aliadas, né? Até então no processo de educação formal, não é mais não formal. Antigamente você fazia gamification na aula, e achava que era metodologia ativa. Hoje você trabalha o gamification com busca de conhecimento com qualidade da informação. Perfeito. Que esse é o primordial. Que é o que eu aprendi, a questão da informação mais aprendizado. Exatamente, porque não é você trazer uma informação se não tem a qualidade e a veracidade, né? E aí o professor tem que cada vez mais se ampliar de conhecimentos, se apropriar de circunstâncias para poder ter a resposta imediata, porque ele ainda vai ser o mediador, ele é o mediador. Perfeito. Os próprios ambientes de sala de aula, o design da sala de aula já mudou, a aula não é mais naquelas cadeiras, né, em filas, então você percebe que na instituição, no próprio SESMAC, eles mudaram inclusive o roteiro da sala, o roteiro também das aprendizagens, as salas de aulas no processo de sala de aula invertida, então isso aí é fantástico, é um bom começo. Mas para pilotar a Ferrari, tem que ter um bom piloto. E pensando nesse bom piloto, a gente queria aproveitar, vocês dois, lógico, aqui, né? Que eu acho que é muito importante. Quantos profissionais da educação ainda estão inseguros? Quantos profissionais da educação ainda não sabem como utilizar as ferramentas da tecnologia para esse ensino-aprendizagem? Então, assim, dicas, vocês teriam algumas dicas por onde iniciar, quem não tem tanta, né? Eu acho que isso é muito importante para contribuir para esse público. Demais. Eu poderia dar a minha contribuição e penso que tudo nasce e esse processo deve ser startado, despertado nos professores em geral, na questão da mentalidade. Olha, mentalidade é tudo.
é óbvio, você ter os treinamentos, as partes técnicas, você reunir os professores para fazer um curso, enfim, isso é tudo muito importante e até necessário. Agora, a absorver mentalmente, eu acho que o primeiro passo. Eu geralmente nos meus cursos, nos meus treinamentos, a primeira parte que eu me dedico é tratar exatamente disso, porque a chave ela começa a virar com a mentalidade. Quando você aceita, você vê que é interessante, que é factível, que é possível, as coisas já facilitam. Porque existe um bloqueio em muita gente, e a resistência, que é meio que um muro aqui, ó. Então, assim, a partir do momento que eu acho que o digital é ruim, a partir do momento que eu acho que a tecnologia atrapalha, a partir do momento que eu fico só lembrando do passado, que eu acho que assim do jeito que era bom, e tal. Isso é um bloqueio que dificulta tudo. Na hora que eu digo assim, não, é possível, vamos estudar, vamos entender, abra o coração, né? Abra para o novo, aí você quando prova, caramba, é diferente. Então, assim, porque o digital, a tecnologia, ele traz uma capa em alguns momentos, meio que uma resistência de que, isso não serve porque tem muito lixo, muito isso, muito aquilo, mas, no geral, é como o professor Vitor disse, é um aliado. Um aliado das universidades, das faculdades, das instituições, das turmas, dos alunos, dos professores. Agora, aliado até dos profissionais hoje. Dos profissionais. Né? Facilita muita coisa. É incrível. E assim, e sem contar, a mentalidade é tudo. Se você muda a sua mentalidade, você sofre menos. Porque assim, há uns anos atrás, quem diria que a gente não ia precisar ir na fila de um banco, né? Eu cresci, eu fui o boy do boy, o auxiliar do auxiliar. Quem mandava em mim era o office boy, pra você ter uma ideia quando eu comecei, né? Todo mundo mandava em mim, inclusive o office boy. Eu ia pro banco na Rua do Sol e eu ficava do lado pior. Tinha os bancos do lado da sombra e do lado do sol. Então eu estava na Rua do Sol, no lado do sol. E eu ficava na fila. Hoje eu não sei onde é que é um banco. Assim, tudo está aqui. Nem dinheiro a gente anda mais com ele. Você não sabe a cor do dinheiro, porque você passa um Pix. Tudo é no Pix. Então, e aí se você entende que isso é favorável e abraça, tudo que você absorve, você aceita, você sofre menos. Aí o professor, aí o profissional da educação, que entende que esse é o caminho e ele abraça, ele fica mais leve. Aí a instituição, como tão bem feito tem sido feito pelo SESMAC, abraça a tecnologia, já muda a posição das carteiras, já muda o modelo, a metodologia, já coloca o sistema e tal. Tudo isso é você indo de encontro de forma favorável. Porque se você for resistente, você vai sofrer mais. Perfeito, essa é a minha visão. Perfeito. Então, resumo, mentalidade. Quebrou a mentalidade, você mudou a chave aqui, aí o restante vai acontecendo. O contexto é bem esse mesmo. Eu confesso que eu torço por um dia voltar a uma metodologia muito mais ativa com a tecnologia tendo como base. Sim. Vamos lá, todos nós tivemos nossas mochilas, né, cheias de livros, cadernos, lápis, e nós tínhamos que prestar atenção à aula, ler o livro e anotar no caderno. Essa sempre foi a metodologia de ensino-aprendizagem. Eu pergunto, mudou alguma coisa? Percebe? Se mudou, alguns conseguem mudar. Eu prefiro começar a passar por um momento de reflexão. Professor, se eu tirar o slide, a aula fica igual aos anos 80? Se ficar igual aos anos 80, alguma coisa está errada. Verdade. A verdade, parada, né? Exatamente. eu torço para que o futuro seja aqui. Ninguém mais carregue bolsa. Você vai chegar na sala, vai estar lá um tablet. A frequência vai ser lá no tablet. Mas indiscutivelmente será isso. E vai ter com certeza ali as relações e as trocas. Porque como bem disseste, a tecnologia aproxima, mas afasta. Eu tenho certeza que muitos vão estar aqui daqui a pouco no telefone. Não aqui, né? Que a gente está num papo fantástico. Mas nos restaurantes você percebe, as pessoas estão conversando com aqueles que estão distantes e os que estão próximos estão cada vez mais afastados. Então a tecnologia ela tem que ser usada de forma satisfatória. Por isso que o futuro eu acho que é muito voltado para isso. A gente tentar sair um pouco do passado, mas tentar observar o que o passado nos trouxe de benefício para construir um futuro talvez melhor no ramo educacional. Ô, professor Vitor, e dentro desse contexto, o ser professor, né? Ser professor é um desafio que aumentou bastante, né? Porque o professor agora não é mais aquele que fala e que só fala, e que o que ele falar praticamente era incontestável, vamos dizer assim, né? Sim. Porque o professor disse. Então,
o conhecimento do professor, ele tem também que ser reforçado nesse contexto, né? Como é para você, como é que você enxerga essa questão da necessidade do professor saber cada vez mais, estar cada vez mais preparado? Primeiro, entender que isso aqui é um aliado. A tela é um aliado. Ela ajuda, ela coopera, ela aproxima, ela traz conhecimento de qualidade, basta que ele refine essa informação e filtre essa informação. Ao mesmo tempo, na sua aula, fazer com que no final da aula ou no meio da aula seja produzido um produto. A aula ela pode ser teorizada, mas dentro do momento tem que ser experienciada e posta em prática, e aí você tem a dedução e a indução. Naquele momento daquela aula tem que trazer esse conhecimento. O aluno ele vem para a sua sala de aula e, com todo respeito, eu sei que é difícil, professor, eu sei que é difícil o aluno, mas ele não consegue deter ali 7, 8 minutos da atenção se não tiver uma boa aula. Exatamente. O aluno já vai aqui buscando a informação da conversa, saber quem curtiu, quem deixou de curtir. Como eu estou nesse mercado aí do infoproduto aí também, eu tenho observado que as pessoas... Ele acabou de postar uma foto ali e quer saber como foi essa interação, né? Cada vez mais as pessoas vêm buscando uma informação curta, objetiva e que atende aos seus próprios anseios. Perfeito. Por isso que eles fazem os cursinhos de final de semana. Na área da educação física é muito comum isso, os cursos de formação, de musculação, porque ele quer ouvir a teoria com a prática, naquele momento. E se a gente não conseguir moldar a nossa mente, como bem disseste, Gelson, mudar a nossa mentalidade quando docente, entender que isso é um aliado e saber como lidar, fica muito mais fácil. Paralelo a isso, e além disso, eu acho que nós temos que trazer uma formação talvez ali intermediária no processo de ensino de aprendizagem. Ele quer, além das suas aulas, durante a sua formação, ser encaixado em diversas ações frente ao futuro profissional dele. Sim. Por isso que vocês têm lá as ligas, né, tem as atléticas, tem os CEAs que trazem essa responsabilização. Os projetos de extensão, né? Exatamente. Então, isso é fantástico. Se isso for fundamentado e pautado e organizado da melhor forma possível desde o primeiro período, eu tenho certeza que o SESMAC vai continuar fazendo o que já bem faz. Eu lembro que o SESMAC tem uma história muito fantástica, que era tentar solucionar os anseios de um grupo de pessoas, de uma comunidade que trabalhava durante o dia e queriam estudar. Nasceu dessa premissa, né? Sou fruto dessa premissa. E por que o EAD, por exemplo, que também é um bom caminho, não fruto de uma premissa de uma pessoa que não tem como ir à faculdade durante a semana e quer estudar final de semana, porque é o único tempo que ela tem. Então, assim, a gente não pode também, né, chegar e falar isso tudo é errado, isso tudo é certo. Sim. A gente tem que buscar justamente essa linha tênue. Eu acho que o SESMAC é um processo, né? É um processo. E é difícil, não é fácil. É um processo e, assim, é aquela questão, né? Ninguém não vai voltar mais. Não. A tecnologia é só avançar daqui para frente. Isso, então, desde do início do nosso papo, a gente está deixando claro a importância de professor estar preparado, o aluno também está aberto a isso, a instituição também trazer a estrutura, né? E aí eu tenho um exemplo agora, recente do SESMAC. O meu filho está fazendo SESMAC. Boa. Ele trancou em uma instituição... ele trancou, né, em uma instituição federal e veio para o SESMAC e ele está. E foi muito engraçado porque é o curso de Sistemas de Informação. E aí é um curso que está muito em ascensão, né? Então a turma dele realmente foi uma turma que está... muitos alunos, e eles foram para uma sala, que é a sala invertida, aquela do Campus 1. E aí o primeiro passo que ele fez foi tirar a foto da sala e mandar para mim, porque ele sabe o quanto a mãe dele defende o SESMAC. Aí ele fez, mãe, olha para minha sala como tá cheia, eu acho que não vai dar pra gente aprender aqui não, viu? É muita gente, escuta só. Aí eu deixei, né, passar a aula, porque essa sala, ela foi estruturada justamente para uma turma grande. É uma sala que ela não é no formato tradicional, em formato auditório, mas de forma invertida, que são cadeiras, mesas, né? Em todas, nas paredes tem as TVs que você... Então, o material que o professor está expondo lá na frente, ele está replicado na sala como um todo. Aí ele fez... Aí depois que eu terminou, e aí? Não, aí ele tem colocado assim, tá parecendo uma palestra, tá vendo? A questão da mentalidade dele, ainda não estava preparado para isso. Aí quando finalizou, né, que ele chegou em casa, tudo, eu perguntei, e aí, como foi? Ele fez, impressionante. Superou as minhas expectativas. Foi muito boa a aula. Então, assim, é a questão... também talvez ele tenha vindo de uma estrutura, né, que é muito tradicional, né, se deparou e gerou um impacto, mas, assim, ele viu o quanto é importante a gente estar atenado e atender essa tecnologia dentro da instituição. Isso. E isso...
tudo que a gente fala aqui, uma coisa que o Gelson tocou aqui, eu acho que é muito importante, essa questão do estímulo, né? Cada vez mais as pessoas, e quando falamos de pessoas, não só alunos, professores, toda a sociedade, a dependência da própria iniciativa é cada vez mais forte, né? Porque tudo agora, a busca do conhecimento depende cada vez de uma posição proativa, né? Da pessoa ir buscar o conhecimento. Perfeito. Né? E não aquela espera de que o professor lhe ensine, né? Agora você é o próprio ator, né? Sim, cada vez mais forte perfeito. da busca do conhecimento, da sua profissão, em todos os aspectos, né? Eu acho que a tecnologia também provoca ter essa missão e professores cada vez mais têm que buscar esse caminho, né? Verdade. Existe um diferencial hoje muito grande, que é o acúmulo de informação que cada ser humano hoje tem. Se você pegar nos anos 70, nos anos 80, tempos atrás, uma pessoa de 40 anos, 50 anos, ele estava meio já caminhando para o fim da carreira, né? Meio que ex-combatente, né? E assim, com essa carga de conhecimento novo, e muita coisa não é nem nova, mas se renova com a roupagem diferente, está assim, dando a oportunidade e também dando a carência de estar se renovando. Eu tenho 51 anos, para mim estou no melhor momento da minha vida. Então, assim, eu fiz vários cursos, um deles a gente, né, há 2 décadas atrás, né, eu vou dizer por mim, fazer com minha esposa, para não dizer minha idade, né. A do João eu não sei, gente, eu era bem novinho quando estudei com você. Eu lembro, goleiro mesmo, né. Já só tinha cabelo, né, na época, né. Na época tinha cabelo. Então, mais de 2 décadas depois, cara, muita coisa que a gente ouviu serve, mas assim, tem uma carga de conhecimento novo. Então, o nosso HD de memória, ele meio que está fazendo um upgrade sempre. Então, está vindo muita informação nova. E o bom é que a própria natureza faz isso. Ele meio que descarta parte a gente vai juntando coisas novas. E hoje com essa necessidade, porque antes o professor meio que ele aprendeu a disciplina, ele tinha uma aula estática, o cara que era professor há 10 anos, eu conheci professor, não vou nem citar o nome aqui, que ele tinha o papelzinho da aula dele, que chegava encardidozinho. Ele escreveu, então ele tinha aquilo ali há 10 anos, andava aquilo debaixo do braço, ele ia dar aula, ele puxava aquilo dele aqui, pronto, isso aqui é a aula, é a mesma aula que ele deu lá. Hoje não. Mas não mudou muita coisa não. Tem professor com o mesmo slide aí. Eu sei que a gente está aqui para defender a classe, mas também a gente sabe que talvez só mudou a tecnologia aí. Então, mas eu acho que esse bate-papo nosso ele é justamente importante para trazer essa reflexão. Essa reflexão nós profissionais, porque eu acho que quando você colocou, Jaelson, muito a questão da mentalidade, que eu acredito que seja o primeiro passo mesmo, né? Sim. Você virar a chave e dizer, pera, eu estou vivendo hoje na área da tecnologia. Não vai ter volta, não vai ter retorno. Então, assim, ou eu me adapto, ou eu vou ficar ministrando uma aula que os alunos vão estar nem aí. Isso. Não vão ter aprendizado nenhum, praticamente, né? E a minha responsabilidade ali? Puxa, é isso. Baseado até no que o professor Vitor falou, a retenção da atenção do aluno, os seus 5 primeiros minutos, 7 minutos. Então, que tem algum professor, óbvio, né? O mundo ainda está na transformação. Não chegou, nós não somos do primeiro mundo ainda, né? Nós ainda somos do terceiro, vamos evoluindo. O Brasil tem grandes oportunidades de dar saltos, mas ainda estamos... Então, se tem um professor que tem lá o slide dos anos atrás, ou o papelzinho ainda encardido, mas ele está pagando caro porque os alunos, e agora essa geração que vem toda conectada, hoje isso tudo tem um aplicativo, o cara entra no aplicativo aqui, já vê logo. Ele vai perdendo espaço e, obviamente, as instituições, e aí a gente percebe que por conta dessa evolução, a própria instituição precisa, e tem feito, o SESMAC tem feito muito bem isso, ajudar os professores a evoluir, aqueles que de jeito nenhum conseguem, eles vão procurando outros lugares, porque é assim que a banda toca, e vai trazendo e vai preparando para que os professores tenham essa capacidade de inovar, porque quem vai dizer o veredito final é lá o aluno. Exatamente. Então, assim, o aluno, ele é quem vai... Eu lembro, isso faz parte do processo de evolução, quando as faculdades não tinham ar-condicionado. Então, assim, era um calor e tinha um ventilador, tal. Aí a pressão foi subindo. Os alunos começam a querer que tenha, aí chega um que coloca. Aí o cara, eita, peraí, a concorrência vai subindo. Então, o que é que acontece hoje? O cliente final,
com a sua exigência, ele força as instituições ou as empresas como um todo a subir a régua. E aí a conta é simples. Quem não sobe a régua vai ficando, né, para trás. A prova é de que as feitas para durar, como é o exemplo do próprio SESMAC, que passa de 5 décadas, ela vem se renovando. Quem conhece o SESMAC dos anos atrás vê que eles estão assim para se manter e manter-se na crista da onda ainda mais. Né? Então, é essa imposição. E resumindo, a questão da capacidade de absorção de informação na nossa memória. O professor, que antes só sabia aquilo e estava bom, hoje ele precisa estar pesquisando. Você vê, a gente fazia uma graduação. Há anos atrás, você terminava o 2º grau e estava feliz. Opa, virei doutor. Ah, não serve mais. Aí depois você tem que ter uma graduação. Isso. A graduação aí, também já é base, aí né? Agora a graduação é base. Aí depois você tem uma pós-graduação, mas é base. Aí tem que ir lá, que nem o João fez, lá fazer MBA. Aí é outro papo. Agora vamos para o mestrado. E assim vai. Se vai na evolução. Antigamente não tão recente, né? Mas na família era uma festa quando você se formava. Grande. Festa na família. Minha mãe acabou de chorar. Né? Então, assim, era fantástico. Meu filho se formou. Eu costumo dizer, respondendo a pergunta, que o professor ele é o arco, o aluno é a flecha. Isso. E a gente está ali afiando aquela flecha. Então, o professor tem que saber lidar com esse objetivo principal dele. Na minha opinião, eu acho que cada aula tem que ser um storytelling diferente. A narrativa tem que ser diferente, o objetivo tem que ser diferente. Você tem que criar situações, por exemplo, para despertar a atenção do aluno. Professor, até porque cada público, cada turma é um público diferente também, né? E são vários anseios, mas ali você está, de uma certa forma, com, tradicionalmente falando, uma ementa, um cronograma, enfim. Mas você tem que contar uma história que seja atrativa. É um storytelling, é uma contação de história. E aí você começa com um enredo, partindo de um processo inicial que desperte um contexto, cria ali uma problemática, mas a solução é, no final, você ajudando ele a construir, né, aquela situação, um problema. Eu acho que cada aula tem que ser uma narrativa diferente, um contexto diferente, partindo desse pressuposto que o professor é o arco e o aluno é flecha, a gente tem que ajudar a afiar essa flecha. E tem uma questão que está no bojo de toda mudança, né, que é a questão também de desaprender. A gente fala muito em aprender, desconstruir, né, o conhecimento, mas a gente, né, também limpar o HD. Exatamente. A gente tem que, muitas vezes, não só a questão não é o conhecimento em si, a não ser que haja uma revolução né, que prove que o conhecimento estava de alguma forma errado, mas dos novos hábitos, né, da nova forma de encarar o mundo, dos seus conceitos. Então, muitas vezes, a necessidade de desconstruir, né, hábitos, né, é muito importante, né? Eu não sei como é que vocês veem essa questão. Concordo plenamente. Concordo plenamente e muito especial na questão dos relacionamentos humanos. A relação aluno-professor e até aluno com aluno mesmo, com a instituição, era isso em tudo. Ela já foi muito mais formal, ela já foi muito mais distante, hoje hierárquica, né? Então assim, eu lembro que a gente, né, assim, para chegar na sala do gerente do banco era uma dificuldade. O gerente do banco está com a gente hoje lá pertinho. Isso quando a gente vai, né? Que agora a gente nem sabe quem é o gerente, né? O gerente é virtual. Na faculdade, nas instituições, o diretor era aquela, né, assim, os professores, aquela. Hoje não, a gente, assim, o professor, eu vejo com um lado bom e com certa preocupação também, mas essa informalidade, essa proximidade, essa leveza também ajuda muito, porque você quebra muitas barreiras, e aí o professor, com isso também, ele precisa fazer uma entrega melhor, porque o aluno, ele tem como cobrar melhor. Se ele está de olho a olho com você, então você fica em uma certa intimidade. E aí tem também o próprio comportamento humano, que, no geral, você tem aí várias diferenciações do passado. Não estou dizendo aqui que era ruim ou que era bom, nem que está ruim, nem que está bom. Só sei que é diferente. Então, a forma do tratar, né, os cuidados com que se fala, ele aumenta muito. O professor hoje ele não pode dizer só, né, assim, tudo que... Né, enfim, até para manter a relação respeitosa que o mundo moderno pede. Né? Então, isso tem uma diferenciação também. A habilidade do professor, ela hoje, ela passa por uma diferenciação do passado com relação a isso. Relacionamento humano. Óbvio, quem tem bons modos, óbvio que quem sempre respeitou, em qualquer época, em qualquer tempo, vai se dar bem.
né? Agora, quem correr risco de passar do limite, aí hoje é muito diferente. Não fica de graça, né? Essa é a verdade. Né? Eu costumo dizer que, na verdade, tem que fazer uma atualização do sistema, né? Do C, do Sense. Perfeito. Porque, às vezes, limpar o HD, você perde dados importantes. Né? Então, hoje aqui o celular você atualiza. Exatamente. Então, acho que atualizar o sistema, né? O professor tem que atualizar a sua metodologia, trazer novos métodos inovadores que agregam o aluno e que ele se sinta realmente o profissional ao qual ele almeja, né? Ao qual ele até então está inserido no mercado de trabalho. Então, olha, essa experiência serve para que você alcance esse objetivo. Então, acho que essa atualização é importante. João, você acredita que já está chegando ao final? Não é possível. Juro, você Rápido passou assim. super rápido. Não, mas ainda tem aí uns 12 minutos. Eu ainda vou insistir numa pergunta que eu fiz, que eu acho que vocês já trouxeram uma abordagem boa, mas eu acho que esse episódio vai ser muito importante para trazer insights, experiência, trocar, né? Fazer reflexões e tudo mais. Vocês falaram que um dos passos, um passo inicial é a questão da mentalidade, mudar ali a chavezinha. Mas assim, vocês dois são duas pessoas experientes. Em que sentido? São professores, né? Então, ou seja, vivencia a sala de aula, vivencia o ensinar, né? A questão do aprendizado. E vocês hoje estão inseridos, né? De uma forma, assim, brilhante, vamos dizer, na questão da comunicação digital. Perfeito. Então, assim, quais ferramentas vocês poderiam dar, tipo assim, como exemplo de um professor utilizar em sala de aula, aquele que não tem muita habilidade? Você teria alguma ferramenta específica, alguma interação com o aluno para que ele consiga trazer esse aluno mais próximo? Ou, tipo assim, o universo é muito grande, eu sei que a gente pode testar, né, cada ferramenta para cada curso, para cada público, para cada tipo de escolaridade também eu sei que isso deve existir, mas teria algumas dicas que vocês poderiam trazer de experiências de vocês? Eu costumo dizer que as instituições elas vêm se atualizando e revolucionando. O SESMAC hoje eu sei que ele tem uma ferramenta muito forte que são os aplicativos lá, até então digitalizados, atualizados com várias iterações dentro do modelo remoto, até mesmo na proposta híbrida de ensino. O que hoje a gente utiliza nesses modelos de aprendizagem são as metodologias ativas, como gamification, estratégias de jogos dentro da sala de aula, gincanas interativas, produção de conhecimento também interativos e usar as redes sociais como aliados. Né? As redes sociais elas iniciaram numa faculdade. Facebook iniciou a história, foi de um brasileiro e mais 4 colegas que iniciaram numa faculdade com as relações sociais em prol do aprendizado. Eles queriam ter acesso à enciclopédia. Eu tinha a época a Barça e o Mirador, né? Não sei se você. Mas eles tinham que ter acesso a enciclopédia e compartilhar essa informação. Daí surgiu uma rede social chamada Facebook. Então as redes sociais elas não são vilãs. Elas são aliadas. As relações sociais que se compõem, elas têm que ser parte da estratégia do professor. Ele tem que estar lá. Tem que produzir conhecimento. Então, por que não criar uma relação social dentro de uma proposta de interação com esse aluno no processo de aprendizagem do universo tecnológico? Então, usar para aproximar, né? Exatamente. O SESMAC tem essa ferramenta lá, inclusive no Microsoft Office, ele consegue criar essas relações dentro do universo de aprendizagem, pontuando, trazendo aí benefícios ao aluno de conhecimento, né? E favorecendo o que nós chamamos de network. Eu acho que hoje esse é o grande detalhe. As pessoas que vocês se relacionam demonstram aí sua evolução. Então, esse seria um processo simples, prático, objetivo e, com todo respeito, custo zero. Muito bom. Eu penso da maneira que o professor Vitor falou e amplio só mais um pouco, focando entre outras tecnologias que a própria instituição disponibiliza. Gente, as redes sociais. E quando a gente fala isso, eu sei que para alguns soa como assim meio que um desafio desnecessário, isso e aquilo, mas, gente, é muito simples. Quando você muda a mentalidade e direciona por um caminho que você utiliza do próprio conhecimento como professor. Você sabe que... Por que é que alguns professores se destacam numa escala de 0 a 10 em 3, outros se destacam em 5, outros se destacam em 7, por aí, e outros é aquele professor? Por que é que os grandes alguns nomes se destacam no país, no mundo? Simples. Ele faz o que todos devem fazer na condição normal, que é o commodity do ensino, e eles dão um sobressalto quando ele pega o conhecimento
e eles embalam de uma maneira adequada e colocam na rede social. Quando a gente fala na rede social, não necessariamente você tem que virar blogueiro, porque quando a gente fala, vou estar presente, você vai virar blogueiro, influencer e tal, e ainda tem um tabu, né? De que assim, você virou blogueiro. Eu, quando entrei no digital, passei ainda uns meses meio acabrunhado, porque assim, se você me chamasse de blogueiro, professor blogueiro, eu ficava meio que com vergonha, porque meio que parecia um crime. E depois eu descobri que não, a palavra blogueiro, você vai levar a comunicação. Aí é tudo a interpretação. E se você é um professor, você tem um conteúdo programado bom, você dá uma aula boa, você pega esse conteúdo, você tem uma rede social e você compartilha aquilo com os seus alunos, e não necessariamente, se quiser não tem problema, mas não necessariamente você tem que colocar a sua vida pessoal, isso gera informação. Gera informação e fomenta. A instituição ganha, o professor ganha, o aluno ganha. Por quê? Porque a informação é para ser compartilhada e a rede social faz isso. Perfeito. E é perfeitamente possível. Agora, tem que virar essa mentalidade. O professor que acha que, não, eu não vou estar, porque assim... E aí é tudo condição, é tudo de posicionamento. Você vai se posicionar como professor, você vai colocar o seu conteúdo, você vai interagir com o aluno dentro daqueles limites, e isso funciona muito bem. Como disse o professor Vitor, né? Até certo ponto, 0800. Gente, é assim, João, realmente chegamos ao fim. Nosso tempo acabou. É um tema que a gente tem muito a discutir, né? A gente queria, assim, de verdade, agradecer. Acho que foi muito rico esse bate-papo. Agradecer bastante mesmo a vocês. Eu não acredito. E como a gente tem uma tradição no Falar Aí, brindar no final, né? Esse momento. Mas essa canequinha aqui é um mistério para saber o que tem. Pode dizer o que tem dentro. Pode. E aí, você quer ver falar? Então vai ficar no segredo. Que tem um vinhozinho. Mais um episódio do Fala Aí, SESMAC.